Fala pessoal, hoje a gente vai estar conversando a respeito de base de dados orçamentária, né? O que seria uma base de dados, como é que eu trabalharia com ela, para que ela serve e etc, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a definição de uma base de dados, né? Então a gente pode estar tirando da parte de TI, né, a seguinte definição, que seriam conjuntos de arquivos que se relacionam entre si e são estruturados através de atributos em tabelas. Então, o que seria isso? A gente tem tabelas, tá, que se relacionam entre si, resultando em algo que a gente vai utilizar no orçamento, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, são conjuntos de tabelas, tá? Então, vamos a que tipo de tabelas que seriam essas, né? As tabelas necessárias, né? Então, a primeira coisa que a gente precisaria ter seria as composições de serviço. Então, são através delas que a gente monta o nosso orçamento, tá? E as composições de serviço, por sua vez, elas são montadas pelos insumos. Os insumos esses que são do tipo material, mão de obra e equipamento. Então, voltando à nossa explicação anterior, a gente pode concluir que cada um desses seria uma tabela para a gente estar utilizando, certo? A gente teria uma tabela de composição de serviço, a gente teria uma tabela de material, uma outra tabela de mão de obra, outra tabela de equipamento. Eu também posso ter material, mão de obra e equipamento na mesma tabela, tá? Quem que faz isso? A gente vai ver aqui que a gente tem um exemplo de um agente público que a gente utiliza bastante aí, que faz uso de uma única tabela para insumos. Então a diferença dele é insumos e composições, tá? Então vamos ao exemplo, né? A gente tem alguns exemplos de bases de dados que são comumente utilizados, né? São já utilizados há algum tempo e a grande maioria das pessoas utilizam elas. Por exemplo, Sinap, tá? Então eu tenho separado aqui para vocês, por exemplo, como que ela organiza os seus insumos, tá? Então ela tem alguns atributos, formando assim uma grande tabela, tá? Nesse exemplo aqui dessa tabela, desse insumo, de insumos, né, a gente tem 5.279 insumos. Então aqui o Sinap ele não faz distinção se é material, mão de obra ou equipamento, o que dificulta um pouco na hora de fazer a cotação ou até mesmo a compra do objeto, né? Então é difícil separar o que é material, o que é mão de obra, o que é equipamento. Ele monta suas composições, tá? De maneira única. Ele não faz distinção, tá? O Sinap também, quando você baixa ele tem algumas outras planilhas. Por exemplo, isso aqui é uma composição de serviço dele, tá? Tudo isso aqui que eu selecionei, certo? Então, como eu disse, insumo, composição, é a única distinção que ele faz. Então isso dificulta um pouco na hora de trabalhar, na hora de seccionar a composição, né, para fazer a cotação e etc. Então a gente vai estar falando a respeito dessas divisões aqui, o que seria indicado, né? E finalizando a respeito do Sinap, o Sinap também tem as suas composições de serviço, né? Então aqui nós temos um exemplo de como que é a composição sintética dele, né? Ele tem simplesmente a descrição, ele tem o código de busca, né? A descrição, unidade de medida, né? Origem do preço, como que foi e o total, tá? Então existem algumas outras coisas aqui também, tá? Ele divide por classe, então cada composição está dentro de uma classe, né?
Mas, basicamente, o que a gente precisa estar entendendo para trabalhar seria isso aqui. Tá? Eu tenho um código de busca, eu tenho a descrição dela, a unidade, eu vou ter um quantitativo na hora de fazer meu orçamento que vai multiplicar por esse custo unitário aqui, certo? A gente também pode ter, voltando agora para a nossa apresentação, a gente também pode ter o TCPO, tá? E o TCPO ele é bem diferente do Sinap. Tem muita coisa em comum, tá? Existem alguns atributos que são incomuns, código de busca, descrição, unidade medida, né? Esses são atributos que são comuns a todas as bases de dados, né? Mas ele tem algumas coisas a mais, tá? Eu tenho o TCPO comprado impresso, né? Comprei ele aqui. E como é difícil, é ruim ficar manuseando, né? Eu acabei escaneando ele. Então, vou mostrar aqui para vocês o que poderia ter numa base de dados que também enriquece bastante para quem for estar utilizando-a, né? Eu tenho aqui, basicamente, a composição de serviço, eu tenho um código de busca, eu tenho uma descrição, a unidade de medida aqui, nesse caso, ele está colocando dentro da descrição da composição. Tá, então, para esse concreto aqui, eu meço ele por metro cúbico, certo? E, além dos insumos básicos que compõem ele, né? Por isso, composição, eu também tenho alguns outros atributos, como conteúdo do serviço, o que contém nesse serviço, critério de medição, normas técnicas, observações. Então, eu tenho uma série de informações que enriquecem minha composição de serviço. Então, aqui eu não estou simplesmente multiplicando, fazendo operações matemáticas. Aqui eu tenho descrições, eu tenho informações que me auxiliam também na hora de estar fazendo o que venha a ser depois do orçamento, tá? Então, eu não tenho somente aquela informação, certo? Ele tem esse padrão, então se a gente for ver as composições, ele pelo menos ele fala a respeito de normas técnicas, tá? Quando muito, ele também fala a respeito de alguma observação que ele também gostaria de estar explicando para o orçamentista, tá? Então, essa é uma diferença do TCPO. Esse daqui é o TCPO 15, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. E a gente vai estar falando a respeito de composição própria, né? De base de dados próprias, né? Como é que a gente poderia estar trabalhando a respeito disso, tá? Então, pessoal, vamos voltar aqui na nossa apresentação, vamos para a parte da conclusão, tá? Então, a gente pode concluir que o melhor para o orçamentista é ele ter a sua própria base de dados, tá? Então, ele não vai encontrar alguns problemas, como composições que são condicionadas a certa quantidade. O Sinap apresenta bastante essas composições, né? Então, se você tiver até 8 metros quadrados, você usa essa composição. Se você tiver acima disso, você usa aquela. Então, isso causa um certo transtorno na hora de você fazer o seu orçamento. Então, você pode muito bem criar esse banco de dados seu sem considerar essa condicional, tá? Sem ter essa condição específica, certo? Outra coisa, a base de dados que vocês vierem a fazer, ela não precisa ser feita do zero. Vocês podem pegar uma base de dados já existente, que já atenda, mas você vê que ela tem um pequeno detalhe, algum material diferente. Um exemplo, eu vou assentar uma cerâmica e lá tem uma cerâmica de 60 por 60 e a que eu vou sentar é de, um exemplo, 80 por 80. Eu tenho uma diferença muito pouca entre dimensões, então eu posso aproveitar todo o corpo daquela composição e colocar na minha tabela de composições de serviço, tá? Utilizando como base alguns insumos comuns àquele que eu copiei, né? E uma outra coisa que a gente gosta de colocar como dica é para estar separando os insumos, tá? Não é interessante ter os insumos juntos. Isso quando você for trabalhar
tanto no Excel, quando você for trabalhar em algum sistema de orçamentação, tá? É interessante os insumos serem separados. Equipamento, material, mão de obra. Isso facilita em quê? Facilita na hora de você ter um relatório para você conseguir fazer uma precificação. Então você fez o seu orçamento, você tem uma base de preço e você quer refinar esse seu orçamento. Você pode muito bem pegar somente os materiais e ir nos fornecedores que você já utiliza. Eu vou pegar somente a mão de obra e vou ir na mão de obra que eu utilizo. Então você pode refinar o seu orçamento. Então, quando você separa os insumos, quando você categoriza ele, tudo fica muito mais fácil. Você teria algo estruturado mais ou menos assim, tá? Então, eu teria minhas composições, teria os insumos que são separados em mão de obra, material e equipamento, tá? O Sinap, voltando, né, por exemplo, ele trata tudo insumo, tá? Então, não tem essa distinção. Na hora de fazer a busca e etc, fica um pouco difícil, fica bastante complicado, tá? Então o que a gente queria passar para vocês é isso. Bom, o que a gente queria passar por hoje era isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês façam a base de dados de vocês. Obrigado e até mais.